explanação, tá bom? E os estudantes fiquem à vontade de abordarem, muitos já conhecem a Natália, né? Estou vendo aqui a Georgia, aqui na minha frente, que conhece a Natália já de outras interações. E fiquem à vontade, estudantes, para aproveitar ao máximo a experiência da Natália aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom, agradeço, né, primeiro o convite. Estou com saudade de dar aula na graduação. Já faz um tempinho que eu tô afastado da graduação, então, para mim é um prazer sempre, né, compartilhar a minha experiência com o pessoal da graduação, e eu preparei, com base no que a Liliane tinha me falado, né, eu preparei, assim, uma apresentação que é bem a minha trajetória mesmo, né, eu vou falar um pouco, assim, de como eu fui construindo a minha trajetória de pesquisadora com a Mata Atlântica, né? Então, eu preparei uns slides. Eu não sei, Lili, se a gente vai... eu vou apresentando, a gente vai conversando, para mim pode ser, entende? Se quiserem... Tá fechado o teu microfone, Lili. Pode ser, Natália. Qualquer coisa a gente dá um... Natália! Isso. Né? Daí a gente te chama, porque eu acho que você, quando apresentar, você não vai mais ver a gente, né? Mas nós vamos te ver. Então, a gente vai continuar te vendo no quadradinho, mas você não vê mais a gente. Mas a gente vai dar, qualquer coisa a gente te chama, tá? Qualquer coisa vocês me eu estou de olho no chat aqui, se aparecer alguma questão dos estudantes, eu e o Paulinho e a Ju, a gente chama você também, tá bom? Beleza, perfeito, combinado. Então tá. Então, vou... Eu tenho que compartilhar a tela inteira. Só diz para mim se vocês estão vendo a minha apresentação, por favor, Lili. Ainda não, Natália. Não? Não. Está compartilhando a tela inteira? Aham. Vocês estão vendo, pessoal? Paulinho também não. Ainda não, também. Ainda não, também não chegou, não. Peraí. Gente, com o 5G isso vai acabar, viu? Vai ser só quando você pensar em apresentar a tela já vai ser apresentada. Porque... mas o hardware tem que ajudar também, né? O chip foi implantado com sucesso através o meu chip é da AstraZeneca. O meu é da Pfizer. Ih, gente, peraí que é muito bizarro. Só um pouquinho que travou tudo. Tá. Qual que é o teu chip, Paulinho? O meu chip é Remington. É a marca da minha máquina de escrever. Não, o chip do teu 5G. Ah, não tem 5G. Não, tu tomou vacina, cara. Como que não tem? Ah, o chip injetável? Ah, sim, o meu é AstraZeneca também. E vocês, gente? Qual que é o de vocês? Agora tá indo, Natália. Deu certo? Prontinho. Tá certinho. Perfeito, tá ótimo. Estamos te vendo e estamos vendo a tua apresentação. Perfeito. Então, vamos lá. Eu coloquei o título da minha apresentação aqui como Pesquisando com a Mata Atlântica e suas gentes, da Serra ao Litoral, que é assim, bem a minha trajetória e a minha experiência, né? Então, meu primeiro slide, vocês estão vendo, passou o slide, vocês estão vendo que às vezes o negócio fica travado no primeiro slide. Só confirmem para mim se vocês estão vendo o segundo slide, por favor. Estamos vendo. Tá, beleza, então tá dando certo. Então, eu coloquei aqui como tudo começou, né? Porque, como eu comentei ali antes, na conversa informal, eu estou em Joinville agora, né? Eu sou daqui de Joinville, nasci aqui em Joinville e morei 6 anos aí no litoral do Paraná e agora eu estou no vai e vem, né? Entre o litoral e aqui Joinville. Então, a minha relação com a Mata Atlântica, ela não é só uma relação de pesquisa, né? Eu nasci, me criei e tenho
uma ligação profunda com esse espaço, né? E então não é só um objeto de pesquisa ou sujeitos da minha pesquisa, né? A Mata Atlântica, ela constitui mesmo a minha subjetividade, os lugares, as paisagens, as pessoas, né? Então, isso para mim é muito importante. Por isso eu tenho até dificuldade de ir embora daqui, sabe? Porque eu tenho um vínculo muito forte com essa porção do território com a qual eu me sinto extremamente ligado, né? E é bem esse pedaço de mundo, né, que vai ali de Pontal do Sul e vem até aqui o litoral norte de Santa Catarina, que é o meu território, né, para a gente usar uma categoria geográfica. São os lugares aos quais eu tenho pertencimento. Então, tudo começou assim, né, com o lugar onde eu nasci, onde eu vivi, onde eu fui me formando, né, como pessoa e como pesquisadora também. Então, mais particularmente esse recortezinho aqui de mundo, né, que é onde eu estou agora, que é Joinville, né, que fica localizado aqui no fundo do estuário, que é a Baía da Babitonga. E a Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina. É uma cidade que tem uma atividade industrial muito forte e que causa muitos impactos a esse estuário, né, que é a Baía da Babitonga, no qual existem comunidades tradicionais também, onde existem comunidades pesqueiras, e na própria município de Joinville, mas também no município de São Francisco do Sul, de Itapoá, que estão na foz aí do estuário, na borda do estuário, também Garuva, né? Então, esses lugares são os lugares onde eu tenho circulado a minha vida inteira. E no fundo aqui da cidade, a gente tem os contrafortes da Serra do Mar, né, que compõe a paisagem que eu tenho vivido desde sempre, né? E nessa planície entre o oceano e a Serra do Mar, a gente tem uma área rural extensa aqui em Joinville, que tem uma importância significativa para o município, e foi o meu primeiro encontro como pesquisadora da Mata Atlântica, com a Mata Atlântica e com as pessoas da Mata Atlântica, não foi com os pescadores, foi com os agricultores, com a agricultura familiar, né? Então, minha primeira experiência de pesquisa, que eu vou começar a falar, foi mais com a agricultura familiar. Mas tudo isso vem, né, os meus interesses, eles vêm dessa minha vivência, né, entre a agricultura familiar e a pesca artesanal, entre o estuário, o mar e a serra. Então, que tem uma fotinho de Joinville, né, que mostra bem aqui a nossa paisagem, né, de uma cidade, da maior cidade do estado de Santa Catarina, com sua atividade industrial, com a Serra do Mar de fundo para a gente, né. E aqui, isso aqui é na Vigorelli, que é um lugar aqui em Joinville, que é uma comunidade que pratica pesca artesanal também. E lá do outro lado já é São Francisco do Sul, a Vila da Glória, né, um pedaço de São Francisco do Sul e Itapoá, né. Então, esse é o cenário onde eu me criei. E eu fiz faculdade, como a Lili falou, eu sou turismóloga, né? Apesar de eu não me sentir turismóloga, eu sou uma pesquisadora socioambiental, é assim que eu me defino, com uma formação interdisciplinar, mas a minha primeira formação foi turismo, sim, eu fiz a faculdade de turismo com ênfase em meio ambiente, aqui em Joinville mesmo. Eu comecei a faculdade de turismo lá em Balneário Camboriú, na Univale, no curso de turismo e hotelaria, e detestei. Então, eu fiz um semestre só e voltei para cá, abriu esse curso, e aí eu tive bastante identificação por conta da questão ambiental, que era trazido no curso, e logo que eu iniciei a faculdade, eu entrei para o núcleo de estudos em meio ambiente e turismo, que era um núcleo de pesquisa, e fui estagiária aí por 2 anos, e aí começaram as minhas pesquisas, né, de fato, meu aprendizado como pesquisadora. E depois eu fui estagiária na Fundação Municipal do Meio Ambiente, aqui em Joinville, no núcleo de educação ambiental, e entre 2000 e 2003, até eu terminar a faculdade. E o que eu fazia era trabalhar com educação ambiental nas escolas, no Parque Municipal Morro do Finder, que é uma unidade de conservação municipal que tem aqui bem no meio da cidade. Então, a gente levava as crianças lá das escolas para atividade de educação ambiental,
e também um outro programa que era ligado à Fundação Municipal do Meio Ambiente, que chamava SOS Nascentes, que era um programa desenvolvido junto com na época era a Casan ainda, né, Companhia de Água aqui de Saneamento aqui de Santa Catarina, agora foi municipalizado, agora é Águas de Joinville, e na área de proteção ambiental Dona Francisca, que é uma APA, né, uma unidade de conservação de uso sustentável, que foi criada em 1997 aqui. E o tema do meu TCC, lá no curso de turismo, foi a contribuição da educação ambiental para o ecoturismo, estudo de caso das áreas de proteção ambiental Dona Francisca e Quiriri. E aí eu fui pesquisar a educação ambiental desse programa, desse SOS Nascentes, com os agricultores familiares, né? Não com os turistas, mas com os agricultores, as atividades que eles desenvolviam com a comunidade da APA. Então, essa foi minha primeira pesquisa com as gentes aí da Mata Atlântica. E, em seguida, depois que eu terminei a graduação, eu tentei um mestrado, né? Um mestrado na Sociologia, na Liga de Ruralidades e Meio Ambiente da Universidade Federal do Paraná também, né? A partir daí começou a minha relação com a UFPR, e que foi um desdobramento da minha pesquisa do meu TCC. Né? Então, no meu TCC eu trabalhei com educação ambiental e ecoturismo, porque eu estava na faculdade de turismo, precisava fazer um TCC que tivesse a ver com a graduação, mas aí eu já estava mais interessada nas questões ligadas à ruralidade, à questão ambiental, e eu apresentei esse projeto e fui aprovada no mestrado, e a minha dissertação foi Proteção Ambiental e Ruralidade, Agricultores Familiares em Áreas Naturais Protegidas no município de Joinville. Então, os temas que eu fui abordar aí foram a questão das unidades de conservação, no caso, né, de uso sustentável, uma área de proteção ambiental, que foi criada fundamentalmente com vistas a criar medidas para a proteção das áreas de mananciais que abastecem o município de Joinville. Então, eu fui trabalhar com questões relacionadas aos conflitos que surgem quando é criada essa unidade de conservação, e não só essa unidade de conservação, né, mas o processo de institucionalização, que eu chamei de institucionalização da conservação da natureza, que não são só as unidades de conservação, toda a legislação ambiental atlântica, o Código Florestal, enfim, né, todo o processo de estabelecimento de uma legislação que ordena o uso dos recursos naturais, né? E como os agricultores familiares lidam com isso, e como isso tudo vinha mudando a forma dos agricultores, junto com as próprias mudanças no processo de transformação da agricultura em si, né, vinham lidando com essas mudanças, né? Então eu fui trabalhar sobre isso. E foi muito interessante, porque bem na área das nascentes, lá em cima da serra, existe muita monocultura de pinos, né? Lá onde tem as nascentes, e que eu tenho uma empresa que chama Confloresta, que tem milhares de hectares lá de plantio de pinos, né? E essas empresas têm licença ambiental, atuam sem nenhum tipo de problema, né, nas áreas de mananciais, com os seus monocultivos de pinos. Também nós temos empresas que exploram o seixo, né, fazem dragagens no rio para tirar as pedras, o seixo do rio, mas os agricultores familiares são muito mais penalizados em termos de multas, de fiscalização, né? Então, eu fui lidar com esses conflitos que envolviam esses atores sociais que estão aqui na região, né? Deixa eu mostrar umas imagens para vocês, né? Então, essa é a estrada, né, Dona Francisca, que sobe aí a serra para Campo Alegre. Ela ocupa 35% da área total do município de Joinville, né? Então, é uma área realmente bastante extensa do município que está sob esse regime, né, de área de proteção ambiental. Então, eu fui fazer minha primeira pesquisa aí, né, que é essa área, né? Então, aqui é uma imagem aérea da planície, do zoneamento da APA, né, que mostra bem os tipos de uso que a gente tem, né? Esse é o principal rio que abastece Joinville, que é o rio Cubatão,
e é uma região onde tem muita bananicultura aqui na área rural de Joinville, né? Então a gente tem também muitos conflitos aí, porque muitos agricultores plantam aí não respeitando as APPs, e é uma agricultura que utiliza fungicidas, né? Não é uma agricultura orgânica, mas existe uma pressão por conta da instituição da área de proteção ambiental para que se fizesse migração para um modelo de agricultura agroecológica por conta dos mananciais, mas tudo isso, né, assim, uma situação bastante conflituosa, né, entre os agricultores e as organizações não governamentais, as empresas de cultivo de pinos, as mineradoras, né. Então eu fui estudar essa situação, né. Então aqui outras imagens aqui da Mata Atlântica aqui da nossa região, com os usos agrícolas que compõem a nossa paisagem aqui, né, banana e cana, que são cultivos bem comuns aqui na região. É uma agricultura feita basicamente por imigrantes, né, descendentes de imigrantes europeus aqui, né, a gente tem muitos alemães, né, alemoada aí na área rural de Joinville, e é uma agricultura que ela tem diferentes perfis, né, então a gente tem os bananicultores, que tem essa coisa mais tecnificada, mas a gente também tem ainda uma agricultura ainda mais tradicional, com uso de tração animal, né? Então tem diferentes perfis da agricultura aqui, né? Então a gente tem esse cenário, mas também tem esse, né, da bananicultura que vem aí na margem do rio, né? Essa aqui é uma outra imagem aérea, essa aqui é a estação de tratamento de água, né, a Ieta do Cubatão, que é a principal estação de tratamento, de abastecimento aqui do município, né? E ela está muito próxima aí desses bananicultores, né? Então, esse foi o meu mestrado, né? Que foi uma decorrência do meu TCC. Então, eu comecei pesquisando aqui em Joinville, comecei a me formar como pesquisador aqui, estudando os temas daqui, mas em 2008, eu entrei no doutorado, né? Então, eu terminei meu mestrado em 2006, fiquei trabalhando aqui como professora no curso superior aqui em 3 faculdades aqui em Joinville, e daí decidi tentar o doutorado, e entrei no doutorado, né? Tentei em 2007, comecei o curso em 2008, e aí no doutorado eu migrei de tema, né? Na verdade, assim, eu continuo me considerando uma pesquisadora de ruralidades no sentido amplo, né? Porque, para mim, a pesca artesanal ela é um componente desse mundo de uma ruralidade num sentido mais ampliado, né? Porém, nessas divisões que se fazem dentro da universidade, da academia, eles colocam a pesca artesanal em outra caixinha, né? Para mim é a mesma. Mas o fato é que eu, no doutorado, esse doutorado que eu fiz, né, aqui na nossa universidade, é um doutorado interdisciplinar, é um doutorado em meio ambiente e desenvolvimento, que está na área de ciências ambientais, e aí eu tive uma experiência, né, muito rica, muito interessante, de construção de pesquisa interdisciplinar, e aí eu me encantei com o tema da pesca artesanal, e me aproximei desse tema e decidi fazer essa pesquisa, que saiu com esse título aí, a minha tese, né, Política Nacional para o Setor Pesqueiro no Brasil, 2013 e 2012, que aí eu fui estudar a política para a pesca artesanal. E esse meu interesse, né, sobre o setor pesqueiro, ele veio porque eu comecei a participar em alguns encontros do Movimento Nacional dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, e nesse momento, né, a gente ainda estava na gestão do PT, eu comecei a pesquisar em 2009, e existia um tensionamento, assim, no sentido de entender qual era o perfil dessa política, né? E que dava a perceber que existia uma ênfase, principalmente na aquicultura e na grande aquicultura e na pesca oceânica nessas políticas públicas, e que a pesca artesanal ela estava residual dentro dessas políticas, e a gente queria entender se era isso mesmo que estava acontecendo ou não. Então eu fui fazer essa investigação desde uma perspectiva do desenvolvimento sustentável, daquelas dimensões do desenvolvimento, né, ecológico, econômico, social. Então eu fui para
para esse campo, entender o Estado, as políticas públicas, né, a composição do setor pesqueiro. E aí começou um envolvimento meu que né, segue até hoje com o movimento dos pescadores e pescadoras, né, o MPP, que é o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, e a ANP, que é a Articulação Nacional das Pescadoras. Então, a minha primeira pesquisa com o mundo da pesca foi uma pesquisa nacional. E eu tive a oportunidade, a gente conseguiu um financiamento para a nossa pesquisa, do Instituto HSBC Solidariedade, e eu tive a oportunidade de conhecer vários estados, fui para a Bahia, fui para o Ceará, fui para o Pernambuco, né, tive a oportunidade de conhecer a pesca em vários lugares, e também tive a oportunidade de ir para Brasília, fazer minha pesquisa lá no Ministério da Pesca, na época que existia ainda o Ministério da Pesca, né? Então eu tive essa oportunidade, né? Aqui tem algumas imagens também aqui. Esse aqui é um seminário que foi organizado pelo Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, porque eles iniciaram uma campanha, né, que chama Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios Tradicionais Pesqueiros, que era uma campanha que estava focada num projeto de lei de iniciativa popular para as comunidades, para reconhecimento dos territórios, assim como a gente tem hoje os territórios quilombolas e as terras indígenas, né? O propósito da campanha era que existisse uma lei, ou que exista uma lei desse mesmo tipo para as comunidades pesqueiras, né? Visto que a questão territorial é uma questão crucial para a sobrevivência da pesca artesanal, e a gente sabe, né, que nós estamos em territórios de intensa disputa, né? Atividades que têm interesse nesses territórios, né? Seja o turismo, seja a atividade portuária, né? Até o próprio desenvolvimento, o crescimento urbano. Então, aqui foi, né, isso aqui é uma comunidade pesqueira no Ceará, porque eu conhecia a pesca aqui no sul, né? Conhecia a pesca artesanal aqui da Baía da Babitonga, do nosso entorno, do litoral do Paraná. Eu não conhecia a pesca artesanal no Brasil inteiro, né? Então eu viajei um pouco por aí para conhecer outras formas de pesca, né? Esse aqui é no Ceará, numa comunidade chamada Curral Velho, porque lá tem essas formas de pescar que são pesca de curral, né? Que são armadilhas fixas para pesca, para pescaria. Então, coisas que eu não conhecia, eu tive a oportunidade de conhecer, pesca de jangada, né? Saveiros, enfim, foi uma experiência muito rica, e conhecer outras feições da Mata Atlântica, além da nossa aqui do Sul, né? Então, foi coisas muito interessantes que eu fui podendo articular a relação entre as comunidades e as políticas públicas e os movimentos nacionais, né? E aí eu fui pesquisar, aqui é outra foto do seminário, que já é em 2017, né, da campanha pelo território pesqueiro, que continua aí até hoje, né? Isso aqui é também no Ceará, numa outra comunidade que chama Batoque, que foi feita uma assembleia do movimento dos pescadores, né? Então, aí eu fui convergindo para essa luta para essa pesquisa mais relacionada aos movimentos dos pescadores, às questões dos conflitos que envolvem as comunidades pesqueiras, principalmente na zona costeira, né? Apesar da gente ter pescadores, né, das áreas continentais também, o meu enfoque tem sido sempre a pesca costeira. Aqui, isso aqui é na Bahia, né? Também tem um cerco ali, e as pescadoras, eu aqui fui acompanhar as pescadoras artesanais que estavam ali mariscando, né, nessas áreas. Esse aqui foi o lançamento da campanha, que foi um momento muito, muito forte, né? Um dessas pessoas aqui é né, que na época era ministro da Pesca, que era o Marcelo Crivella, e então eles foram chamados, né, o pessoal do Ministério da Pesca na época, para apresentar a campanha, e uma das coisas que se diziam assim é que a pesca artesanal não tinha relevância em termos de economia, em termos de produção alimentar, né, que a importância da pesca artesanal era só mais residual, cultural. Então eles colocaram um monte de alimentos aí na frente, coisas que são produzidas pelas comunidades pesqueiras, que vai muito além de pescado, porque a maior parte dessas comunidades tem origem agropesqueira, né? Então eles também são agricultores, produzem alimentos,
que são fundamentais para a segurança e soberania alimentar do país, né? Então, foi um momento bem forte, né? E depois o Crivella, né, vocês sabem, virou prefeito, né? E, enfim, do Rio de Janeiro. Foi prefeito e foi cassado. Exatamente, isso quer dizer, depois foi cassado. Fez muito mau uso do dinheiro público, favorecendo grupos religiosos do qual ele fazia parte. Sabe que nós fizemos um encontro da Articulação Nacional das Pescadoras, e foi um encontro nacional, vieram pescadoras de vários estados, e a gente fez ali em Pontal do Paraná, né? E em 2014 isso, e era a época que ele estava ainda como ministro. E aí veio o pessoal, os representantes do Ministério da Pesca vieram, porque eles foram convidados, né, para vir no encontro, para ouvir o que as mulheres tinham a dizer, e eles trouxeram, sabe o quê, de presente para as mulheres pescadoras? Aventais de cozinha e bíblias. Essa era a visão do Ministério da Pesca na época das mulheres pescadoras, avental de cozinha e bíblia. Tanta coisa que um ministério pode fazer pelos pescadores e pelas pescadoras, não é? Pois é, então, você vê como é que estava a situação, né, na época. Era o prenúncio. Era o prenúncio. Enfim, né. E, então, assim que eu cheguei no tema da pesca, né, e por esse movimento mais nacional, né, de entender a política pública, mas aí depois que eu terminei o doutorado, eu fui morar no litoral do Paraná e fui fazer um pós-doutorado aí no Centro de Estudos do Mar, onde eu desenvolvi essa movimento mais diário, cotidiano, né, com os pescadores artesanais do litoral do Paraná. Eu consegui uma bolsa da Fundação Araucária de pós-doutorado, e que teve 3 anos de duração, e aí eu desenvolvi essa pesquisa chamada Vulnerabilidade Socioambiental na Zona Costeira Paranaense, com foco na pesca artesanal, situação atual e processos determinantes. E junto nesse mesmo movimento, vamos dizer assim, eu comecei a ser docente no MAD, onde eu fiz o meu doutorado, né? Comecei a ser professora da linha Usos e Conflitos dos Ambientes Costeiros e comecei a orientar daí também trabalhos de alunos de mestrado e depois também de doutorado sobre a pesca artesanal no litoral do Paraná. Então, já são aí quase 10 anos aí de pesquisa no litoral do Paraná sobre as comunidades pesqueiras, né? Então, aí a gente começou a estudar as situações, primeiro, né, nosso primeiro foco eram situações de injustiça ambiental, de conflitos, né, que envolvem a pesca artesanal por conta das formas do desenvolvimento da zona costeira paranaense. Então, que é o quê? Né? As formas de produção do espaço, né? Atividade portuária, a atividade desse turismo de segunda residência, esse processo de balnearização, e as unidades de conservação, né? São os principais, lógico, a gente tem a agricultura também, mas o nosso foco era mais costeiro, mais voltado para a pesca artesanal, né? Então, esses elementos que a gente foi começar a estudar como os elementos principais que a gente tinha que entender como essas formas de produção do espaço, de desenvolvimento, né, entre aspas, do litoral do Paraná, se dão para a gente entender como a pesca artesanal tem situações de convívio, tem situações de conflito com essas formas de ocupação, de produção socioespacial. Né? Então, aí eu tive, né, a possibilidade de desenvolver pesquisas junto com vários orientandos meus, e a gente começou a pesquisar essas questões, e em 2017 a gente apresentou um projeto para o CNPq, num edital que foi aberto, e aí a gente apresentou esse projeto que ficou chamado assim, né, Vulnerabilidades e Respostas das Populações Locais às Ameaças Socioeconômicas e Naturais na Baía de Paranaguá. E esse projeto a gente ainda está em andamento com ele, a gente vai terminar ele ano que vem, e aí então a gente está juntando coisas, né, todos esses anos de produção de pesquisa aí sobre o litoral do Paraná para produzir esses materiais, né.
Então, a gente comecei a estudar essas formas, porque apesar, né, da gente falar da pesca artesanal de uma forma geral, as formas de desenvolvimento, as formas de fazer a pesca artesanal são muito diferenciadas no próprio litoral do Paraná. Então, a gente tem diferentes formas de atividade pesqueira. Então, aqui, essa foto aqui é em Pontal do Sul, no acampamento da pesca da tainha, né, que acontece de maio a julho, e que tem uma participação muito forte das mulheres, é uma coisa bem interessante, né? As mulheres são quase as principais responsáveis por esse acampamento da pesca da tainha, que é uma pesca feita de arrasto de praia, né? Aqui é nesse mesmo acampamento, né? Então, assim, são os elementos. Essa pesca é uma pesca histórica, né? O Evandro vem na semana que vem e vai falar mais para vocês da pesca da tainha lá na Ilha do Mel, né? Mas as lógicas que envolvem a pesca da tainha no litoral do Paraná são muito parecidas, né? As práticas de arrasto de praia e as formas de partilha, de reciprocidade entre as pessoas que participam, que ele vai falar para vocês na semana que vem, né? Mas é uma pesca muito marcante do nosso litoral, acho que uma das principais pescarias, né, que a gente tem em termos culturais, né? A tainha está muito presente. E aqui, esse é um processo de produção da cambira, né, do peixe defumado, que também é muito típico, além do peixe seco, né, do salgado, com sal, também se faz esse peixe defumado, né? E é bem interessante porque a lenha utilizada muitas vezes são os galhos das aroeiras que compõem a restinga, né? Então tem todo um saber fazer aí que envolve essa prática. E apesar disso, né, de ser uma prática culturalmente muito antiga, que faz parte da constituição da cultura caiçara, né, que é essa composição da população indígena que vivia aqui antes da chegada dos europeus, dos negros que foram trazidos escravizados, também dos próprios gentes pobres e livres dos povos europeus que vieram para cá e que foram, né, compondo essas comunidades, esse campesinato caiçara que era vivia tanto da agricultura quanto da pesca, mas por conta de mudanças e de uma série de restrições também na prática da agricultura, foi se especializando, de certa forma, na atividade pesqueira, né? E apesar disso, mesmo para montar esse acampamento de pesca aí, né, os pescadores sofrem uma série de dificuldades do ponto de vista legal, né, para conseguir regularizar esses acampamentos para fazer a pesca da tainha e não serem multados pelo IAT, pelo IAP, pelo IBAMA, enfim, né? Aqui um outro tipo de pescaria, que daí se faz no estuário, né? Então, aqui as canoas são muito tradicionais no litoral do Paraná, seja para pesca no estuário, seja para pesca em mar aberto, né? Eu acho que é o tipo de embarcação mais comum. A gente tem outros tipos também, né? Tem botes, tem outros tipos de embarcação, mas as canoas, elas são as principais, né? E as canoas eram feitas de madeira, né, tradicionalmente, mas hoje em dia a gente tem as canoas aí feitas de fibra de vidro, né? E essa aqui é uma pescaria no estuário, né, feita no Complexo Estuarino de Paranaguá. Um elemento que também foi entrando assim muito forte na minha agenda de pesquisa e que hoje é uma coisa central na minha trajetória é essa questão do trabalho com as mulheres na pesca, né? Porque a pesca artesanal, quando a gente fala em pesca, uma coisa que é muito visibilizada assim é a imagem do homem pescador, né, que vai para o mar, e as mulheres que trabalham na pesca têm sido historicamente muito invisibilizadas, inclusive pelas políticas públicas para acessar os seus direitos sociais, para serem reconhecidas como pescadoras, terem direito, né, a um INSS, a ter direito à aposentadoria, ao próprio seguro-defeso, licença maternidade. Então, as mulheres têm travado uma luta muito forte, né, nos últimos anos, e só a partir da Constituinte, em 1988, que as mulheres começaram a ser reconhecidas, né, como trabalhadoras no âmbito da pesca, né? Até então, as mulheres só tinham direitos ligados ao marido, né? Então, as mulheres tinham que ser casadas para acessar os direitos sociais, né?
Então, aqui, essa é uma atividade que foi feita na comunidade de Barrancos, que é uma comunidade tradicional de pesca, também ali em Pontal do Paraná, né, que é uma atividade que a gente fez voltada para a questão da saúde das mulheres, né? Inclusive, fizemos um seminário, uma oficina aí na UFPR, no setor litoral, também um projeto com o Ministério da Saúde. Essa aqui é a mesma atividade, só que feita na Ilha do Mel, né? E também com as mulheres pescadoras na Ilha do Mel. A gente fez várias reuniões, né, para mobilizar as mulheres para participar das atividades da Articulação Nacional das Pescadoras, né? Esse aqui é de volta ao acampamento da pesca da tainha, e eu estou mostrando isso para mostrar a importância que as mulheres têm na pesca artesanal, né, porque isso é uma coisa muito invisibilizada, e a presença delas é muito marcante, né, quando a gente vai para os espaços de pesca, e no nosso litoral, né, os espaços de chegada da pesca são muitas vezes os próprios espaços de comercialização do pescado, e a mulher ela tem um papel fundamental, né, nessa atividade, né, de comercialização do pescado aqui no nosso litoral, né. Então, aqui é outra modalidade de pesca, né, que o pessoal que pesca no mar aberto, de novo as canoas, né, daí já adaptadas aí para pesca no mar aberto. A gente tem diferentes formas de pescaria na plataforma continental, né, no mar. A gente tem formas de pescaria de arrasto, que são as pescas do camarão, a gente tem pescas de casseio, né, tem pescas de fundeio, então são diferentes artes de pesca, né, diferentes formas de praticar a pesca no litoral. E então apesar de parecer a mesma coisa, né, estou enfatizando aqui a diferença, porque também um aspecto que a gente entende assim como muito importante, né, que essas diferenças elas também contribuem para a gente entender a própria vulnerabilidade das comunidades, né? Então, por exemplo, as comunidades que estão voltadas, que estão nos ambientes que hoje são balnearizados, né, nas praias, elas, por um lado, elas têm muito mais pressão sobre os seus territórios, né? Então, muitas dessas comunidades não se encontram mais morando na beira da praia, né? Ficaram apenas algumas, como ali em Barrancos, que lutou pelo seu território na época que começou esse processo de balnearização, né? Mas, por outro lado, elas têm uma certa, vou colocar aspas aqui, né, facilidade econômica, porque elas têm um processo de comercialização mais facilitado diretamente ao turista, ou está mais próximo de centros urbanos onde pode ser feita a comercialização, e diferente das comunidades, por exemplo, que estão no estuário, né, que estão longe, o transporte se dá exclusivamente por embarcação, tem problema de acesso à energia elétrica para conservação do pescado, depende muito mais de atravessadores e, por conta disso, consegue um rendimento menor das suas pescarias. Então, a gente tem diferentes situações das comunidades pesqueiras no litoral do Paraná, que também estão ligadas aí ao seu entorno, né? E também, por exemplo... Oi? Vou pedir para você falar um pouquinho justamente sobre essa questão da vulnerabilidade dos pescadores e das pescadoras, em relação à especulação imobiliária que está acontecendo fortíssima aqui no litoral do Paraná. Duas questões, tá? A especulação imobiliária, que você falou aí da pressão que as comunidades estão sofrendo, essa pressão de expansão portuária, e também o caso da Ilha dos Currais. Se você puder fazer um ampassão aí nessas três causas aí para a turma entender o nível da complexidade que envolve a pesca artesanal no litoral. Com certeza. Assim, para situar vocês um pouco assim no processo histórico, né, o processo de balnearização, né, que é essa coisa de ter as casas dos veranistas nas praias, ela começou no litoral do Paraná de forma mais forte assim na década de 60, né? Até então, o uso era bem esparso, e esses territórios, a beira-mar, eram territórios da pesca artesanal, das comunidades agropesqueiras que viviam aí, né? Então, a partir da década de 60, começa esse processo mais intenso de balnearização, porque teve melhoria nas estradas, né? E aí vieram os especuladores imobiliários para fazer esse processo, e o governo do estado ele doou essas terras, apesar dessas terras, né, terem moradores e terem os
seus donos, né, que não eram donos de papel passado, mas que viviam e tinham o direito que a gente chama de costumeiro, né, sobre esses territórios. O governo do estado doou esses terrenos para essas empresas de balneárias, né? E então muitas dessas comunidades elas foram literalmente expulsas dessas áreas que elas ocupavam à beira-mar tradicionalmente, né? Então, o processo de especulação imobiliária mais forte começa com o turismo, né? Na década de 60, e isso foi se expandindo, né? Então, a gente tem esses pontos, né, onde tem concentração dos pescadores artesanais na orla, mas a maior parte dos pescadores não mora mais na orla, né? Eles têm o seu ponto de pesca ali, mas eles foram removidos aí da beira-mar, né? Então, esse é um primeiro processo que envolve a orla, né? E depois a gente tem a especulação imobiliária que ela é a que está mais intensa no momento, né? Que está ligada a um conflito ela também é uma especulação imobiliária, mas ela está mais ligada a um conflito de expansão da atividade portuária do litoral do Paraná. Então, a atividade portuária é uma atividade, né, que é histórica no litoral do Paraná, obviamente, né, todas as áreas costeiras do Brasil, né, o Brasil começa na costa, né, gente? Então, assim, começa primeiro porque a gente tinha muitos indígenas que habitavam a costa, e depois porque a história daquilo que hoje é chamado de Brasil, né, vem com o processo de invasão europeia sobre as nossas terras e vem pelo mar, né? Então, a zona costeira tem um papel fundamental na história do Brasil. E a ocupação do Brasil territorial, ela se deu por um padrão que é chamado de bacias de drenagem, né? Então, geralmente, eles procuravam pontos abrigados na costa, onde pudessem, né, atracar as embarcações, e daí, a partir dos rios, a partir das bacias de drenagem que desciam, eles iam adentrando pelo interior do país, né? Então, esse é um padrão clássico de ocupação colonial no Brasil, e, né, o litoral do Paraná está dentro dessa história com o seu porto, né, primeiro Antonina, né, que era mais no fundo da Bahia, então dependia de menos transporte por terra para subir para o Planalto, né? E depois a história que a Lili comentou, né, que é a tese do Evandro, depois a definição de Paranaguá como cidade portuária. Mas a gente sabe que com a expansão desse modelo produtor de commodities, né, o litoral do Paraná ele se tornou um foco de escoamento da produção de commodities do agronegócio, né? Então, principalmente soja, milho, né, e também ponto de entrada de fertilizantes que vêm de outros países, então se tornou um ponto estratégico, né, do escoamento do centro-sul, da região centro-sul do Brasil. Então, por conta disso, a gente tem uma grande pressão da expansão da atividade portuária, que está ligada também ao processo de privatização dos portos, né? Então, a ideia de se construir portos 100% privados e que, teoricamente, diminuir os custos, né, de logística e de circulação das mercadorias. Então, a gente tem essa pressão no nosso litoral, principalmente agora com foco em Pontal do Paraná, na região ali que é chamada de Ponta do Poço, né? Só que ali na Ponta do Poço vivia uma comunidade pesqueira, tinha uma comunidade ali que foi também desterritorializada para o início desse projeto de expansão portuária, e tem uma outra comunidade ali, hoje são vários empreendimentos, né, ligados ao setor portuário, e também a complexos industriais que costumam surgir associados a esses complexos portuários. Então, tem vários empreendimentos previstos, eu não trouxe os mapinhas aqui, Lili, mas tem vários empreendimentos previstos aí para a região, só que essa região tem, né, comunidades pesqueiras, tem a comunidade do Maciel, que é uma comunidade tradicional pesqueira que vai ser diretamente impactada por essa expansão portuária, e também tem expansão portuária prevista lá em Paranaguá também, né, para a área do Imbucuí, do Imboguaçu, a previsão de expansão portuária da Secretaria Especial de Portos do Brasil inclui até uma área que é terra indígena, né, que é a Ilha da Cotinga, está prevista como área de expansão portuária pela Secretaria Especial de Portos para até 2030. Sem noção, né? A Érica falou um pouquinho sobre os empreendimentos para a gente. Legal. Então, tá. Então, você já... É verdade, né, Érica?
a dissertação dela, né? Então, vocês sabem um pouco do contexto, né? E... O que mais tu pediu para eu falar, Lili? Currais, Parque Nacional Currais. Isso, né? Então, outra questão, né, que é uma questão assim bastante conflituosa em relação às comunidades pesqueiras, né? Então a gente tem diferentes cenários, né? Comunidades pesqueiras que estão aqui na orla oceânica, que estão pressionadas pela especulação imobiliária ligada ao turismo, de segunda residência, populações tradicionais pesqueiras que estão pressionadas pela expansão da atividade portuária, ou mesmo pela operação cotidiana, né? Então, por exemplo, tem uma comunidade que fica bem de frente ao Porto de Paranaguá, que é a comunidade de Amparo, né? Que é uma comunidade pesqueira também. Não sei nem se eu coloquei uma foto de Amparo aqui, deixa eu ver. Não coloquei. Tá? Então, a gente tem essa situação, né, da atividade... Isso aqui é a T-Quinte, né, em Pontal. Mas eu mostro mais as fotos. Essa situação da operação portuária já existente e da atividade da expansão portuária, né? Então, eu ia falar do Amparo, né? Quando teve a explosão do Vicunha, né, que explodiu ali em Paranaguá, a comunidade de Amparo, né, foi fortemente impactada por essa explosão, né? Fora que todo o estuário ficou contaminado pelo vazamento que aconteceu, né, do combustível, e, enfim, isso virou um conflito que se arrastou por anos, né? Inclusive roubaram a indenização dos pescadores, enfim, né? Uma questão. E a gente tem a questão das unidades de conservação, né? Seja lá no litoral norte, que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Então, no Parque Nacional dos Peragui, da Estação Ecológica de Guaraqueçaba, né, que são unidades de conservação importantes, mas, ao mesmo tempo, foram feitas de forma, muitas vezes, a criminalizar as práticas das comunidades pesqueiras, né? Sejam as práticas agrícolas ou até as próprias práticas de pesca, né? Proibindo determinadas pescarias, como a pesca de cerco fixo, né? Enfim, e aí a gente tem, mais recentemente, né, nessa composição da criação de unidade de conservação, uma unidade de conservação que foi criada na área, né, na área costeira, que é nesse arquipélago ali, que é um conjunto de ilhas que forma Currais, né? E aí a gente teve em 2014 foi criado aí uma unidade de conservação, né? Fizeram ali um retângulo e só que todas as etapas previstas para a criação de unidade de conservação pela própria legislação, né, que é o processo de participação das pessoas, oitiva das comunidades, né, ela não aconteceu, né, ela foi criada por uma lei e se criou essa unidade de conservação. Só que essa área, né, de Currais, ela é uma área que é utilizada pelos pescadores artesanais, principalmente na pesca da tainha, quando eles estão tentando cercar, né, os cardumes, e na pesca da cavala, que é outra espécie também importante, né, para as pescarias do litoral, que os pescadores vão perseguindo os cardumes e cercando, né, esses cardumes na pesca de casseio para pegar os peixes, né? Então, eles ficaram proibidos de realizar as pescarias aí nessa área, né? Então, assim, isso estabeleceu um conflito, né, entre os pescadores e a unidade de conservação, mas, até por conta da própria universidade, o professor Rodrigo Medeiros, aí, lá do SEM, se desenvolveu um termo de compromisso, né, que chama, possibilitando aí aos pescadores artesanais, mediante monitoramento dessa atividade da pesca, né? Então, se os pescadores permitissem o monitoramento da pesca, que é feito pelo Instituto de Pesca de São Paulo, eles seriam autorizados para ver que os possíveis impactos dessa pescaria, né, nessa região. Eles foram, então, autorizados a pescar aí na área do parque mesmo dentro da área do Parque de Currais, né? Então, foi feito um termo de compromisso, né? Mas aí também começaram outros conflitos, né? Porque algumas comunidades foram contempladas, alguns pescadores foram contemplados, outros não foram contemplados nesse termo de compromisso, né? E tem alguns pescadores que fazem pesca de mergulho ali na região, né? E
E eles dizem que a pescaria deles é muito menos impactante, porque eles, né, como eles pescam de mergulho, eles escolhem, né, os peixes que eles vão capturar, então espécie, o tamanho do peixe e tudo mais, eles dizem que é muito menos impactante que a pesca de casseio, que é feita, né, para tainha e para cavala, enfim, então ficou aí mais um conflito em torno dessa outro tipo de pescaria, né, que é uma pesca de mergulho. Então, assim, são os conflitos que envolvem no litoral norte, né, lá na região de Guaraqueçaba. A gente tem os conflitos que envolvem até mesmo as moradias, né, dos pescadores por conta da presença das unidades de conservação que são na área de terra, né? Então, o Parque Nacional do Superagui, principalmente, né? Tem 8 comunidades que estão dentro do que foi definido como área do Parque Nacional do Superagui, né? E aí também teve, né, outro conflito estabelecido, porque foi iniciado o processo de plano de manejo do parque, porém as comunidades não se consideraram efetivamente de manejo, não foi participativo como deveria ser, e aí começou um processo que acabou gerando uma judicialização, né, desse plano de manejo, esse documento que deve guiar, né, a gestão da unidade de conservação, né? Então, a gente também tem esse conflito aí em torno das unidades de conservação. Da mesma forma, a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, que é uma unidade de conservação, uma das primeiras criadas no litoral do Paraná, no começo da década de 80, que abrange quase todas as áreas de manguezal aí do complexo estuarino de Paranaguá, né? Só que essas áreas, elas são intensamente utilizadas para a coleta do caranguejo, né? E também de ostras, né? Então, aí se estabeleceram outros conflitos que dizem respeito a essas práticas, né? Também, assim, os órgãos ambientais têm sido até a certo ponto, às vezes, lenientes em relação a essas práticas que, teoricamente, deveriam ser proibidas, porque é uma estação ecológica, né? Então, uma unidade de conservação de um nível altamente restritivo, não deveria, né, acontecer práticas extrativistas nessas áreas, porém são práticas tradicionais que têm uma importância econômica muito grande, né, para as comunidades, né? Então aí tem mais, né, conflitos. Tem mais algumas imagens, né, dos tipos, né, de pesca do nosso litoral, né? Então aqui, esse aqui é em Ilha Rasa, né, no complexo estuarino. Aqui, né, um pouco dessa visão aí do conflito com a atividade industrial portuária. Essa aqui é a Tequinte, né, que agora está paralisada, quer dizer, não está tendo nenhuma atividade aí nesse estaleiro, onde foram montadas plataformas e navio plataforma, né, uma empresa voltada para o setor petrolífero, que está ali em Ponta. Gente, me deu um branco, acho que aqui agora é Icum. Aqui é um outro tipo de pescaria, né, uma pescaria de espinhel. Essa aqui é a comunidade da Ponta Oeste, que também é outra comunidade, né, que tem sérios conflitos aí por conta da questão territorial, né, que essa comunidade foi criada uma estação ecológica aí na área da Ponta Oeste, mas é uma comunidade que começou um processo de resistência, né, até também a gente vê sempre a nossa universidade envolvida, né, nesses processos também. Tem um processo de pesquisa do professor Eduardo Harda, né, que tem apoiado também a comunidade da Ponta Oeste, e aqui é uma prática também tradicional, né, de pesca de espinhel. Que outra, né, essa é a Tequinte também, que está de frente aí, né, para a comunidade da Ponta Oeste. Aí, falando de caiçara, né, Lili? Aqui tem uma manifestação, né, cultural super tradicional, né, que é o fandango. Esse aqui foi um fandango realizado no encontro da Articulação Nacional das Pescadoras, que eu comentei, que aconteceu em 2014, ali em Pontal, né? Então, a gente teve essa prática que hoje é uma prática ressignificada, né, que ela era uma prática ligada à colheita, né?
Então, como eu falei, essas comunidades eram agropesqueiras e os fandangos eram feitos no final das colheitas, né, para comemorar, eram festas, né, de fartura aí do povo caiçara. E hoje elas são mais, né, tem um significado mais artístico-cultural, né? Não está mais ligado às práticas agrícolas tradicionais, mas também são formas aí de resistência cultural que a gente tem no nosso litoral. Né? E, Natália, inclusive o fandango foi tombado, né, como patrimônio imaterial, né? Então ele ganha um novo significado mesmo, né? Com certeza. Hoje... E aí tem outro conflito, né, Lili, que envolve a retirada da cacheta para fazer os instrumentos, né? Aliás, eu vou colar ali no chat o link de um pequeno documentário exatamente sobre isso que o professor Antônio Serbena fez. Aí quem tiver interesse, sabe? Mas é bem isso. Daí é tombado como patrimônio imaterial e o caiçara não pode cortar a cacheta. Mas o porto, quando vai fazer a expansão, pode cortar a floresta inteira, não uma árvore. Enfim, né? Enfim, a hipocrisia, né? Enfim, a hipocrisia, é isso. Então, mas é bem interessante a gente vendo como esses conflitos vão permeando, né, essas lógicas, né? Então, aquilo que é considerado pelo poder público como precursor do desenvolvimento, né, os impactos são liberados, né? Então, isso, seja lá no começo da minha experiência, né, como pesquisadora do rural lá, né, a mineração no leito do rio liberada, a monocultura do pinus lá no alto da serra, nas áreas de nascentes liberados, mas a agricultura familiar, né, criminalizada. E com os pescadores artesanais a mesma coisa, né? As atividades portuárias reconhecidas como de interesse público, portanto, tem autorização para desmatar o manguezal, a restinga, a Mata Atlântica, né? E o caiçara não pode cortar um pé de cacheta para fazer um instrumento musical, né? Então, essas são as lógicas aí que permeiam essas formas de desenvolvimento, né, na nossa Mata Atlântica. Aqui é uma foto do Maciel, da comunidade do Maciel, também fazendo uma pescaria de beirada, né? E acabou. Mas agora a gente pode continuar conversando, né? Assim, era para dar um mote aí da... Muito legal, Natália, trazer essa perspectiva, né? Porque realmente quem vê de longe, né? E quem vê com o olhar do colonizador que chegou no litoral e balneariabilizou nosso litoral, é muito difícil enxergar o que você apresentou, né? Uma cultura própria, é super complexa, as embarcações são diferentes, depende do tipo de pesca, eles têm uma cultura musical, uma cultura toda voltada, né, para esse ser fazer. A questão das mulheres que sempre invisibilizadas, né, não só na pesca, mas em tudo, né? Eu lembro que lá em Superagui, Natália, a gente ficava assim, eu fui muitas vezes para Superagui, inúmeras vezes. Eu acompanhava uma egressa nossa lá que estava fazendo um trabalho para o Ministério da Pesca. E ela descobria coisas assim bizarras, né? Tipo, lá em Superagui tinha um sujeito que era de Paranaguá, que era o dono das carteirinhas de pesca dos pescadores. Sim. Então, tipo, é uma comunidade, naquela época, isso faz mais de 10 anos, eles não tinham mopear ainda, né? Eles eram extremamente ingênuos, e todo mundo passava a perna neles, né? Vinha o povo lá de Itajaí e comprava tudo deles baratíssimo para vender lá em Itajaí. E então eles eram explorados por essas pessoas, por esses intermediários, né? E as mulheres, a gente não via ninguém nunca. Daí um dia eu descobri, eu indo fuçar as coisas assim, né? Fui num galpão, o cara tava cheio de mulher descascando camarão, fazendo a salga. Sim, exatamente. E elas trabalhavam para o mesmo cara que era o dono das carteirinhas, cara. Então veja a situação, né? É assim, deixa eu te contar um pouquinho a história das organizações da pesca artesanal, né? Porque a pesca artesanal, ela é uma atividade, né, assim,
compõe a história da humanidade, né? Essa relação com o mar, com o pescado, é, né? Uma fonte de alimentação, então, para os seres humanos desde tempos, né, imemoriais. Quando o Hans Staden, né, aquele viajante alemão que escreveu depois um diário, um relato, né, das viagens dele aqui no Brasil, lá no século XVI ainda, ele fala dos indígenas, né, como eles ficavam agressivos na época da pesca da tainha. Né? Então, existia conflitos entre os diferentes grupos indígenas, né, na pesca da tainha. Então, a gente vê como essa é uma atividade histórica, né, no nosso litoral. Mas essas populações, né, que hoje são as comunidades pesqueiras, elas são, né, basicamente de origem ou dos negros escravizados mesmo, como é muito comum no Nordeste, né, populações quilombolas, né, que são pesqueiras, ou então das pessoas que se tornaram assim as gentes pobres e livres que iam ocupando as áreas que não tinham interesse para o sistema hegemônico, vamos dizer assim, da época, né? Então eles iam ocupando essas áreas, essas terras que não eram de muito interesse, né? Mas estavam espalhados ao longo da costa brasileira. Daí, no começo do século XX, o governo brasileiro, né, quando a gente estava aí no início da nossa república, ele decidiu que ele ia transformar essas pessoas em reserva naval, né? Como eram pescadores, conheciam a lida do mar, ocupavam pontos estratégicos da costa brasileira que seriam importantes, né, para a proteção da nossa costa. Então, eles saíram viajando por um navio, né, um cruzador, como chamava na época, né, e foram pela costa brasileira criando as colônias de pescadores. Então, as colônias de pescadores, elas foram criadas assim, saíram com um navio pela costa brasileira e dizendo assim, agora vocês fazem parte da reserva, né, da Marinha Brasileira e que agora é uma colônia de pescadores. Só que quem dizia quem era o presidente da colônia, quem ia comandar a colônia, era esse almirante, né, da Marinha, que foi pela costa criando essas colônias. Então, a história das colônias de pescadores, né, é a história do controle do Estado brasileiro sobre as comunidades pesqueiras, né, colocando ali os seus entrepostos e, geralmente, né, naquela relação clientelista, de corrupção, que a gente conhece da interessante. Interessante, Natália, que nessa história de você virar a reserva da Marinha, que você vira marinheiro, que o almirante te cria a tua colônia, o Estado fez tudo isso, só não deu a posse da terra, né? Não, com certeza não, nunca. Porque esse é o grande problema da fragilidade, da vulnerabilidade dos pescadores e das pescadoras, né? Eles estão até hoje sem a posse da terra, né? Desde mil e pedrinhas, né? Quando aconteceu. Na verdade, a questão fundiária, ela está por trás, né, de todos os conflitos que envolvem o mundo rural, né, que é assim, mundo rural no sentido alargado no Brasil, né? Seja na zona costeira, seja no interior, né? Então, assim, as comunidades que se tornaram essas comunidades pobres e livres, né? Livres, entre aspas, seja na zona costeira ou no interior do Brasil, elas nunca tiveram o seu reconhecimento do seu uso tradicional da terra, né? Aham. Então, isso é a questão dos ribeirinhos, dos indígenas, dos quilombolas, dos pescadores, das quebradeiras de coco babaçu, enfim, né? E justamente porque o Estado tem um pensamento linear, né? Então é difícil para o Estado trabalhar com tamanha diversidade fundiária a partir do modus operandi dele. Né? Então, como que ele vai entender que existe, por exemplo, o caiçara, ele tem territórios comunais, ele não é meu. Isso, eu gostaria também, Natália, a partir dessa ideia de territórios comunais, desse modo de viver comunitário, e eu sei que você é uma estudiosa marxista, ferrenha, que conhece a fundo a teoria, que você explicasse um pouco para os nossos estudantes a relação a importância das comunidades tradicionais e a relação que elas têm como uma resistência ao próprio capitalismo. Uhum. Né? Então, em termos gerais e em termos simplistas que eu estou colocando para ti a pergunta, tá? Poderia ser mais elaborada. Mas, assim, a gente está adiante, quando a gente olha o litoral do Paraná, e é um litoral num dos estados que tem um dos maiores índices de desenvolvimento industrial do Brasil, principalmente relacionado ao agronegócio. Quando a gente olha o litoral do Paraná,
É como se a gente estivesse olhando para um portal onde o sistema capitalista não conseguiu entrar 100%. Então, é por isso que a Mata Atlântica está conservada, é por isso que a gente tem, né, uma série de... Tem também, claro, as políticas de Estado de conservação da natureza, né, de criar unidades de conservação, mas, em grande medida, esses territórios caiçaras, onde eles estão localizados, estão íntegros, né, com baixíssimo nível de impacto em relação a territórios urbanos. Eu queria que você explicasse um pouquinho para eles sobre isso, porque as pessoas não têm essa percepção, Natália. Uhum, entendi. Bom, é uma questão complexa, né? Vou tentar responder aqui da melhor forma possível, né? Assim, a primeira questão, né, para a gente entender o desenvolvimento histórico, vamos dizer assim, do mundo que a gente conhece, né? Do mundo que a gente chama de capitalista, né? Que é a forma predominante, né? Hegemônica, vamos dizer assim, de produção, consumo, distribuição, inclusive de forma de viver, de símbolos culturais, enfim, né? Um elemento central, fundamental da constituição desse sistema mundo, vamos chamar assim, né? Que é capitalista. Um dos primeiros elementos é a questão do estabelecimento da propriedade privada da terra, né? Então, esse é um elemento crucial, né? Então, a gente tem com o fim, né, dos regimes baseados vamos dizer assim, na Europa, né, no sistema feudal, o estabelecimento das primeiras, que Marx chamou de acumulação primitiva, né, que é nada mais, nada menos do que o processo de expulsão dos camponeses e estabelecimento da propriedade privada da terra, né, a partir de novas lógicas, né. Antes o camponês ele estava submetido ao senhor feudal, mas ele estava ligado à terra, né. E, então a gente tem esse processo, esse é um processo fundamental para a gente entender o desenvolvimento das sociedades contemporâneas, né. No Brasil, né, a gente tem um sistema, um país colonial, né? Nossa história é uma história colonial. A história da nossa terra é a história da doação, né, das terras a quem era de interesse da coroa, né? Então, a formação primeiro das capitanias hereditárias, depois o sistema de sesmarias, né? Então, essas terras elas vão sendo concedidas pelo que hoje a gente chama de Estado, né? Que na época era a coroa, aos amigos do rei, literalmente, né? Então, essa concessão de terras, ela se dava com base nos projetos e interesses do que era compreendido por essas elites como progresso, né? Na época a palavra era progresso, né? Não era desenvolvimento, que é a palavra que substituiu a palavra progresso. Então, o progresso foi destruir a Mata Atlântica para plantar cana, depois destruir a Mata Atlântica para plantar café, depois destruir a Mata Atlântica para construir as cidades e as indústrias, e assim por diante, né? E esse processo de dotação dessas terras, ele se dava, né, por essa lógica, né? Pelo sistema de sesmarias, que era uma doação, né, uma concessão das terras para as elites, né? Isso baseado no trabalho ainda escravo. É só a partir de 1850, com a lei de terras, que a gente vai ter o processo, vamos dizer assim, de privatização de fato nas terras do Brasil. As terras deixam de ser da coroa cedidas às capitanias ou às sesmarias e passam a ser propriedade privada. Então, a gente tem um marco. A reforma agrária das elites. Exatamente. Então, as terras passaram a ser né, ser privatizadas e ser permitida a compra e venda de terras no Brasil, né? Só que, obviamente, esse processo de reconhecimento, né, dos títulos de terras não se deu para as pessoas pobres, até porque, né, elas não tinham nenhum título de terra, elas não tinham sesmarias, elas eram analfabetas, né? Então, a história fundiária do Brasil é a história da doação dessas terras para essas elites, né? E isso continuou e continua até hoje, né? A gente ainda tem terras que são terras devolutas e que muitas vezes são cedidas, doadas ou regularizadas, né? Que hoje chama de regularização fundiária, para os latifundiários, né? E enquanto as populações que sempre fizeram uso costumeiro e que pelo direito internacional teriam direito ao reconhecimento das suas posses das terras, né? Isso não acontece, né? Então, assim, esse processo acontece com base em diferentes tipos de violência, né?
Então, assim, o desenvolvimento do agronegócio no interior do Brasil se dá pela expulsão, né, desses camponeses que fazem esses usos comunais da terra, né? Só que a gente, falando dessa questão da conservação, né, então, a gente, assim, é visível, né, a diferença do tipo do uso do espaço e da produção do espaço entre uma comunidade tradicional, que produz alimento, que produz vida, né, que produz saúde, que mantém uma relação muito mais sustentável com a natureza, né, do que um latifúndio monocultor, né, seja de pino, seja de soja, seja de milho, seja de trigo, né. Então, se a gente olha para o mapa do Brasil, a gente olha onde tem natureza ainda, né, com um nível de conservação, a gente encontra as comunidades tradicionais, né, aquelas que vêm resistindo, então, desde esses processos, né, imemoriais aí na luta por terra e por vida no Brasil. Se a gente olhar para o mapa do Brasil, para o mapa onde tem natureza, a gente vai encontrar pescador, a gente vai encontrar quilombola, vai encontrar caiçara, vai encontrar ribeirinho, vai encontrar indígena, né? E se a gente olhar onde tem desmatamento, a gente vai encontrar soja, boi, né? A gente vai encontrar porto, a gente vai encontrar... Então, essa é a lógica, né? E o Estado, né, ele não é só cego, né, para as outras lógicas, né? Ele é constituído por essas elites que são donas dessas lógicas, né? Aí, assim, muita gente pode até chegar e questionar para a gente assim, então tu quer voltar a viver igual aos primitivos, né? Não, e não é essa a questão, né? Eu acho que a questão é a gente reconstruir, né, essas formas de vida a partir de lógicas mais sustentáveis, né? Porque a gente está, assim, do ponto de vista do planeta mesmo, alcançando os limites planetários para a reprodução da nossa espécie, né? E no mínimo, né? E no mínimo respeitar, né? No mínimo respeitar. Já que o Estado não quer viver aquilo, não quer fazer um pensamento crítico sobre o que é sustentabilidade real, verdadeira, e respeite quem faz, que são os povos indígenas, os comunitários, os tradicionais, né? Mas isso não acontece, né? Eles estão o tempo todo tendo os povos indígenas aí há 521 anos morrendo e lutando pelo direito de existir, né? E eu queria, assim, pontuar também, né, que em relação à questão da conservação, né, que é um tema, assim, polêmico, né, que envolve as unidades de conservação, porque muitas vezes, né, e isso é quase como uma pegadinha, assim, né, as unidades de conservação de proteção integral, elas são criadas como compensação à liberação de destruição em outras áreas, né? Então, se criou um jogo, de certa forma, né, perde-ganha em relação a essas áreas, né? Eu acho que a gente precisa ser crítico a esse modelo também, né? Então, eu vou destruir, né, milhares de hectares aqui para fazer um porto, então a gente vai criar uma outra unidade de conservação de proteção integral lá, né? E o que acontece, né? Eu excluo e destruo o modo de vida do pescador artesanal, tanto aqui onde eu estou instalando um empreendimento, quanto lá onde vai criar uma unidade de conservação de proteção integral que não reconhece, né, essas formas tradicionais de vida como compatíveis com algum nível de conservação da natureza, né? Muito bom, Natália. Pessoal, vocês têm... A Tainá colocou uma questão. Você quer falar, Tainá? Você colocou uma questão ali no chat, né? Eu tinha falado, em 2018, a gente fez uma aula de campo, é Barbados ou Barrados? Agora... Barbados. Barbados, isso. A gente fez uma fala com o seu Jair, e eles ficam na frente da APA ali, né? Ele estava falando muito sobre essa disputa, tudo de como o governo tentava dar dinheiro para eles saírem dali, só que eles não queriam sair dali, porque era terra deles há muito tempo já, e que tinha até uma guerra entre a própria família deles em relação a isso, porque alguns queriam sair, outros não queriam, mas era mais essa questão mesmo. O Estado vai lá aliciar os pescadores, né, e gera conflito dentro da própria família, né? Não só o Estado, mas isso é bem interessante, assim, Barbados, se eu estou entendendo, é Barbados, que você está falando, Barbados está dentro do Parque Nacional do Superagui, né? Uhum. E tinha um conflito lá, né? Aquela história, remove a comunidade, não remove a comunidade, muda
área do parque, né? Como é que vai resolver essa questão das comunidades que estão dentro das unidades, né? Então, se é Barbados mesmo que você está falando, que é lá na Esperagui, né? Dentro do Esperagui, é essa situação. E não só o Estado faz isso, e também os empreendimentos fazem isso, né? Eles, vamos dizer, se infiltram dentro das comunidades, e aí começa aquele conflito interno, né? Por exemplo, as empresas mesmo no Nordeste, isso é muito forte, assim, né? Porque você tem aquelas áreas onde hoje, né, estão se instalando as eólicas, né? E que são áreas das comunidades, e aí o que as empresas fazem? Vão lá, né? Aliciam lá 1, 2 da comunidade, dão emprego, né? Começa a dar um salário para o cara fica a favor do empreendimento, e aí começa a briga entre a própria comunidade, né? E o turismo, né, Natália? Porque, por exemplo, a Ilha do Mel, eu me lembro que eu estudei biologia na década de 90, né? Então, me formei em 1995. E nós íamos, inclusive, eu ia com a Luciana, que é professora do curso de artes, e com a Cecília, uma colega que se formou com a gente. Nós íamos para a Ilha do Mel direto, assim, tipo, acampar de barraquinha, e a gente nunca, não ficava tinha pouquíssimas pousadas, e a gente nunca ficava em pousada, a gente não tinha dinheiro. Então a gente chegava lá na Ilha do Mel, tanto em Brasília quanto em Encantadas, e batia palma na casa dos pescadores, e eles deixavam a gente acampar embaixo das árvores. E era assim, 95. Aliás, as primeiras idas para a Ilha do Mel não tinha luz. Não tinha luz. Depois chegou a luz. Daí, com a luz, chegou muita pousada. E todo mundo comprando terra dos caiçaras, comprando posse de terra, por um preço ridículo. Muito barato, muito barato. Então, aí o sujeito vinha de Curitiba, erguia a casa dele no terreno do caiçara, e o caiçara ficava com aquela casinha caiçara dele do lado. Mas o terreno dividido. Se você for hoje nos mesmos lugares, a casinha do caiçara não está mais lá. O cara comprou as duas partes. Então, a pressão... E isso aconteceu também na Ilha das Peças, Natália. Sim, acontece ainda, está acontecendo ainda. De novo, começou na Ilha das Peças, o ano passado, começou um movimento nesse sentido, de novo, mais intenso, sabe? Veio um cara lá de Paranaguá e saiu, né, querendo comprar aí E aí, né, o que acontece? O cara chega com, né, 30 mil reais, 40 mil reais para um pescador, né? É muito complicado, né? Muito complicado. E aí, em Superagui, tinha a ideia de fazer, antes do parque, tinha uma ideia de construir, antes do Parque Nacional do Superagui, que, na minha opinião, deveria ser uma Resex, ou uma RDS, não um Parque Nacional, tinha a ideia de se fazer um resort na Praia Deserta, cara. Mas lá onde é a Dona Rosa, tu imagina, meu. Então é fora da casinha, né? Então, e realmente, você chega para as pessoas simplíssimas que nunca ganharam essa grana, aliás, o dinheiro nem faz parte do sistema deles, né? E aí o sujeito, tipo, 30 mil. Não é 30 mil, não dá para comprar um Gol usado, né? Mas o sujeito, para ele, é muito dinheiro. Então ele acaba cedendo, né? Infelizmente. Mas é isso, né, Tainá? É o tempo todo essa pressão. Pressão do turismo, pressão dos empresários, pressão de advogados, lacaios, pressão de empreendimentos. O Estado é impressionante, né? Mas, Natália, estamos avançando já no horário aí, gente. Eu vou abrir aí. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Paulinho, Juliana também. Quem quer aproveitar ao máximo a experiência que a Natália tem nesse tema? Me perguntem, gente, não fiquem tímidos, escondidos aí atrás, que a gente sabe que vocês estão aí. É isso, então? Bom, se ninguém vai perguntar, eu tenho uma pergunta para fazer. Bom dia, Natália. Parabéns pela trajetória aí, incrível. Se você, a partir de todos esses estudos e toda essa realidade que você, né, contou para a gente aí, se você vê possibilidades ou maneiras de a gente atenuar isso com projetos, enfim, de que forma, né, que a gente pode utilizar todo esse cabedal de informações aí, não só pelo modo de vida, mas, enfim, todo esse modelo
de desenvolvimento que foi colocado a goela abaixo aqui no litoral, né? Se você entende que existem maneiras ou formas da gente, se não reverter ou atrasar um pouco esse tratoraço aí, para usar uma expressão que está sendo, né, falada muito hoje aí. Era isso. Tá bom. Então, bom, é difícil, né? Eu acho que a gente tem usado as estratégias que tem, né? Que, assim, agora era a atuação do Ministério Público, né? Que vinha sendo um parceiro forte, né? No sentido de tentar barrar esse avanço. E, assim, o que precisa, na minha opinião, né? Eu acho que até quando a gente fez aquele fórum, né? Do desenvolvimento territorial que eu falei, né? Sobre a pesca artesanal lá em 2018, que eu coloquei nas minhas recomendações lá, para mim, o mais importante para construir uma certa resistência é avançar no reconhecimento do território das comunidades pesqueiras, sabe? Eu acho que esse é assim, se precisa de um instrumento que tem capacidade, vamos dizer assim, de conter o avanço, é o reconhecimento desse direito territorial, sabe? Porque é justamente o território que está em disputa, né? É a questão do espaço mesmo, né? É uma questão do espaço físico, né? Então, se a gente consegue avançar no sentido de reconhecer e regularizar esses territórios, seja com que instrumento for, né? Como ele falou, com o RESEX, com o RDS, existe um instrumento também da Secretaria do Patrimônio da União, que é o TAUS, né? Que é o Termo de Autorização de Uso Sustentável, que também é um instrumento que ainda que precário, ele é um tipo de regularização fundiária em prol de comunidades tradicionais. Então, acho que essa é, assim, um instrumento que se poderia apostar, vamos dizer assim, em ação de curto prazo para conter avanços, sabe? Eu acho que é por aí, assim, sendo bem objetivo, assim, né? Sem ficar pensando muito utopicamente, assim, né? Eu acho que esses seriam as formas principais, né? Mas isso, assim, demanda, e isso é uma dificuldade que existe, assim, é a construção da organização comunitária, né? Porque por conta desse histórico dessa relação clientelista com as formas de organização da pesca, isso é uma dificuldade, né? Então, assim, as colônias têm uma lógica que funciona muito na lógica clientelista, como eu comentei, essa história de ser dono da carteirinha, né? Porque vem atrelado a essa relação com o Estado, né? Então, assim, a construção de uma visão de autonomia, né, para essas comunidades, ela é um trabalho que demora, né? Não é uma coisa que surge assim do dia para a noite, né? E mesmo assim ainda é bastante conflituoso, né? A gente vê lá o Mopear, né, no litoral norte, assim, quanto conflito, né? Até assim de interpretação das pessoas em relação ao movimento, enfim, assim, são situações conflituosas, mas eu acho que é por aí, né? Eu acho que o caminho é esse. Só que a gente não está numa conjuntura favorável, né? Nada favorável. Então... parece que a estratégia é de deixar os locais sem nenhuma assistência em relação a lixo, enfim, deixar a pior situação que tem, aí vende a solução do progresso. Ah, não, olha, as comunidades tradicionais estão lá. Exatamente. Né? Tem o lixo lá. Nós fizemos uma saída de campo com o professor Luizão, em Superagui, que o objetivo da saída de campo era essa mesmo, né? Da gente bater um papo com os moradores, entender a relação deles com a unidade, com o ICMBio e tudo mais, né? E eles relataram isso, que tinha gente vendendo lá terreno a troca de barco, assim, sabe? E as casas estavam sendo feitas lá, e um problema sério com lixo, enfim. Aí fica fácil, é que nem a história da Orla aqui, né? Deixa destruir tudo, aí tem um projeto super para fazer o progresso, né? Então... É isso mesmo. É isso mesmo. E Ana, a Manuela Isponieschi. Oi, bom dia. Eu queria perguntar, na verdade, sobre a agricultura familiar, que a Natália falou no começo da fala dela, né, lá da região do Quiriri. Eu queria saber a tua visão, tipo, de hoje em dia, se está se perdendo muito essa agricultura naquela região. Eu até queria comentar que eu sou aqui de Mafra, de Santa Catarina, e
a agricultura familiar da região do Quiriri contribui para a agricultura familiar aqui da nossa região, inclusive. Da nossa família, por exemplo, a gente planta aipim e a gente pega a rama do aipim aí na Serra do Quiriri, aqui, aí nessa região, a gente utiliza para a nossa agricultura aqui. Que legal. Legal. Então, o que acontece aqui na área rural de Joinville, até dei uma aula faz umas 2 semanas sobre esse tema. O que acontece aqui na área rural de Joinville é que a gente tem uma pressão muito grande da cidade sobre a área rural, né? Então, acaba que essa coisa de vender a terra, né? Porque hoje, se você comprar uma terra aqui na região rural de Joinville, custa caríssimo, né? Então, o que acontece é um processo de formação, né? Conhece esse contexto, assim, né? Então, ou de pessoas que têm projetos assim, que a gente chama de neo-rurais, né? Então, pessoas da cidade que têm muito dinheiro e decidem investir num empreendimento, sei lá, de pupunha, de cogumelo, entendeu? Então, isso gera um movimento também de exclusão aí das comunidades. E no Quiriri, ainda por cima, né, teve um processo de periferização ali no Quiriri, sabe? Começou um processo de invasão de algumas áreas, de ocupação irregular de algumas áreas ali, principalmente porque no final da estrada do Quiriri já é garuva, né? Então, e a prefeitura de Garuva, ela não fiscaliza, porque para ela chegar, ela tem que passar por tudo diante de Joinville para chegar até lá em Garuva. Então, a fiscalização aí do lado de Garuva é muito frágil, né? Então, começou a vir um movimento, gente vindo até a pé mesmo pela serra, sabe? E ocupações irregulares lá no final do Quiriri. Então, a gente tem pressão nesses 2 sentidos, né? Uma pressão de neo-rurais e de condomínios de luxo na área rural, por um lado, e de ocupações irregulares, né? De parcelamento do solo irregular na zona rural, né? Então, a gente tem isso, mas, assim, a agricultura continua, né? Pressionada por esses 2 lados, mas é interessante, uma coisa que eu até tenho que atualizar, assim, me atualizar mais, né? Mas uma coisa que eu constatei nas minhas pesquisas, na época ainda da graduação e do mestrado, é que mesmo muitos dos filhos, né, dos agricultores indo trabalhar na indústria, né, eles ainda mantêm a atividade agrícola, né? Então, eles fazem uma composição da renda familiar com a atividade na indústria e a atividade agrícola, né? Então, por exemplo, eles trabalham das 5 da manhã às 2 na fábrica, né? Chegam em casa ainda trabalham mais um pouco na propriedade e compõem a renda com essas 2 atividades, né? Então, a gente ainda tem algum tipo de reprodução, né, familiar na área rural de Joinville. Acho que respondi, né? Não sei. Tá fechado o teu microfone, Lili. Sim, respondeu. Eu ia falar para a Manu guardar uma rama de aipim para mim quando a gente se encontrar presencialmente, mas já vou passar a palavra para Juliana Quadros, tá bom? Mas não esquece de Manu. Amarelo ou branco? É amarelo ou branco esse aipim? É amarelo. Esse é bom. A Ju também está com o microfone desligado. Ju, tá falando e não ouvimos. Então, eu abaixei a mão em vez de ligar o microfone. É o seguinte, é super legal ver, né, a tua trajetória toda assim, condensada aí em quase 1 hora de fala, né? Muita coisa que eu não sabia também, bem legal. Agora, minha questão, assim, que eu gostaria de colocar, né, que vai meio no sentido do que o Humberto colocou também, assim. Enquanto você falava, né, eu pensava que, as categorias mais restritivas de UCs, ainda ontem, né, eu trabalhei na pós-graduação com eles, a questão das unidades de conservação, e a gente estava revendo aquele artigo de Paula e colaboradores, né, de 2018, que faz aquele resumão das UCs e tal, né? E realmente a porcentagem dos municípios, né, como você comentou aí em Joinville, né, da APA Dona Francisca, né, que cobre aí 30%, mais que 30% do território do município, né, aqui também a gente tem essa situação em relação a unidades de proteção integral, inclusive, né. Estava vendo que dá uma média de entre 25% e 30% também dos municípios com UCs de proteção integral. Bom, então essa é uma questão que está posta, né?
acho que, como vocês colocaram, muitas coisas que foram feitas equivocadamente no passado, né, de colocar essas categorias que dificultam ou impedem mesmo, né, o modo de ser e fazer dessas comunidades, né. Então, outras categorias de uso sustentável, como o RDS e o RESEX, né, teriam sido escolhas melhores, né, para esse território, né. Mas existe a possibilidade de recategorização das unidades, né, embora ela gere uma série de arrepios no corpo dos gestores, né, no ICMBio, porque até a revisão dos limites aqui do Saint-Hilaire, pelo que eu conversava com os analistas ambientais ali da equipe, está parada, né, engavetada, até a última notícia que eu soube, né, por medo agora de submeter, porque quando se submete o pedido, tudo pode acontecer, né, pode voltar uma lei ou um decreto de criação só no cucuruto da Torre da Prata, entendeu? Eles mandam um documento, né, que reduz, tira pessoas, tira terrenos, tira comunidades, né, e tal, e volta uma outra coisa absurda. Então, eles parece que seguraram isso aí, durante muito tempo brigaram por isso, né, mas aí não conseguiram no tempo que era bom de conseguir, e agora seguraram, porque estão com receio, né. Com certeza. Inclusive pode ir Parque Nacional e voltar, sei lá, Monumento Natural Torre da Prata. Então, bom, existe a possibilidade da recategorização, mas, como a gente estava falando também, esse cenário agora não é favorável, né, a esses movimentos, assim, né. Então, pensando nisso, né, assim, na categoria parque, principalmente, tá, que nós temos grandes parques, Currais mesmo, Saint-Hilaire, Superagui, o Guaricana, né, mais recente, a questão do plano de manejo, ela se torna fundamental, né, para que a gente possa discutir como cumprir os objetivos de criação da unidade, né, porque o que acontece é que muitas dessas unidades, elas ficam no papel, né, sem plano de manejo e não conseguem sequer cumprir os seus objetivos, né, mesmo que a gente ache ainda que não são os objetivos ideais para aquele território, mas sequer conseguem cumprir o que está previsto no SNUC, né. Mas, pensando nisso, então, plano de manejo, né, será que a possibilidade dessas comunidades se engajarem, né, na visitação pública desses espaços é interessante? O que você acha com a experiência que você tem e o conhecimento que você tem das comunidades? Porque essa história é meio recorrente em outros lugares, assim, né? Tipo, o cara que era caçador virou guarda-parque, né? A gente ouve muito isso, assim, né? Então, você acha que é uma possibilidade, uma viabilidade, essas comunidades se engajarem em projetos de ecoturismo? Mas vocês? Então, deixa eu comentar que, assim, eu acho assim, o que acontece, né? A criação das unidades de conservação, até se falou, né, do texto, né, do Vedor e da Nani, eles falam, né, que as UCs não estão efetivamente implementadas, né, fazem um panorama do quanto territorialmente o litoral do Paraná está submetido a um regime de proteção, né, por meio de unidades, porém que essas unidades têm um baixo grau de implementação no sentido, né, dos instrumentos previstos que são de implementação da unidade, né, a formação dos conselhos, a elaboração do plano de manejo, né, enfim, as medidas de gestão. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, em relação a isso é que eu considero, né, e isso não só aí no litoral do Paraná, eu acho que aqui também em Joinville, que apesar do baixo nível de implementação da unidade do ponto de vista dos instrumentos que ela deve ter para fazer a gestão, eu acho que elas têm um efeito de restrição do desenvolvimento de atividades em geral. Ela acaba, por um meio indireto, né, cumprindo algum tipo de função nesse sentido, né, para o bem e para o mal, porque eu acho que para o bem também, sabe?
Mas para o bem e para o mal. Então, isso é uma coisa que eu discuti bastante na minha dissertação. Na época ainda não tinha sido reformado o Código Florestal, né? Ainda era a versão 65. Que tinha sido, na verdade, refeita em 87, né? Que a versão mais restritiva do Código Florestal era que foi refeita em 87. E o que aconteceu assim, de forma muito intensa, que a gente percebeu aqui, é que a criação da unidade de conservação e a presença dos gestores das unidades, por mais que a equipe seja pequena, ela resultou numa fiscalização maior da legislação ambiental existente, não das medidas de gestão do parque. E eu acho que isso acontece também no litoral do Paraná, né? Então, por conta da criação da unidade de conservação, existe uma fiscalização ambiental maior, e aí a restrição que acontece é por conta da legislação ambiental, e não por conta das normas de gestão do parque. Tá? Primeira coisa, eu acho que isso é um fato que acontece no litoral do Paraná igualmente, assim como acontece aqui. Então, primeiro ponto. Por conta disso, e por conta dessa legislação penalizar principalmente as comunidades que dependem do uso do recurso, não estou nem falando da unidade, estou falando da legislação ambiental em geral, né? Porque ela não está feita para pensar nas situações específicas de comunidades que fazem uso mais intensivo de recursos, né? Ela não está feita pensada nessa situação. Então, ela cria restrições muito agudas para essas comunidades. E quando ela faz concessões, essas concessões são burocráticas e de difícil acesso por parte das comunidades. Então, você não pode cortar a madeira, mas pode cortar até 25 metros cúbicos. Porém, você precisa ir na Emater, não sei aonde, pegar uma guia, ter autorização, o cara tem que... Burocracia. A árvore pode cortar, se não pode cortar, entendeu? Então, a concessão que existe na legislação, ela acaba não sendo acessível para o agricultor, para o pescador, né? Então, isso gera uma criminalização das práticas das comunidades. Esse ambiente de criminalização das práticas das comunidades, ele gera um ambiente de desconfiança geral entre os atores, né? Entre os atores da conservação e os atores, né, sociais das comunidades. Isso dificulta muito a criação de medidas de convivência entre a unidade e a comunidade. Então, assim, para o objetivo de visitação pública do Parque Nacional do Superagui, por exemplo, seria possível? Eu acho que assim, seriam coisas interessantes, sim. Só que o nível aí até um termo que eu não gosto, mas o nível de governança, né, de capital social entre os atores é muito baixo para você desenvolver esse tipo de ação, entendeu? Então, acho que do ponto de vista para isso, a gente precisa primeiro de um desenvolvimento institucional que permita a construção de relações mais harmônicas entre os atores. É outro modo de ver, né? Na real, parece-me que o nome Chico Mendes no Instituto não adiantou nada. Não, até porque não criou uma cultura institucional com uma lógica de conservação, mas uma lógica mais preservacionista, né? Então, a cultura institucional ela é muito mais ligada a uma visão, né, da proteção integral do que uma visão do uso sustentável, né? Então, quando o órgão assume essa cultura institucional, você dificulta, né, a relação, né? Então, assim, vocês sabem, existem pessoas legais dentro do ICMBio que têm uma visão pró-comunidade, mas tem muita gente preservacionista que acha que o objetivo é proteger a fauna e a flora e tal, né? Então, assim, esse é o objetivo institucional e a gente vai fazer isso, né? Vai perseguir esse objetivo institucional. Então, assim... Agora, com certeza, Ju, qualquer medida de recategorização, não é o momento, né? Não é. Momento mesmo. Gente, nós tivemos um grande momento para fazer essas coisas com Marina Silva, mas a Marina foi esculachada lá de dentro, né? Então, é complicado. Talvez esse momento demore de novo para chegar. Mas ele precisa ser encarado do ponto de vista de reforma agrária, na minha opinião. Sabe? Porque você titular, você criar mecanismos para se considerar essas posses de terra como legalizadas, não como a gente tem a escritura, mas, né, que eles têm o direito comunal de terras, é um mecanismo de reforma agrária. A reforma agrária não é só dar terras para os assentados nas rodovias, o MST.
Reforma agrária é muito mais do que isso. RDS é um mecanismo de reforma agrária. RDS é um mecanismo de reforma agrária. Respeitar os comunitários, ter mecanismos institucionais de respeito a este tipo de ocupação fundiária é um mecanismo de reforma agrária. Então, enquanto isso não existir, não tem justiça social, simplesmente, e tem o agravamento dos índices de pobreza, de fome, de insegurança alimentar, né? Então, a gente está realmente no fundo do poço em relação a isso, né? Eu acho assim que no momento, assim, do ponto de vista estratégico, até eu vi uma notícia, né, que saiu aí, não sei quem compartilhou essa semana, dizendo que o ICMBio tinha reconhecido. Então, eu acho que no momento é isso que a gente tem que batalhar, sabe? Que é o reconhecimento institucional lá dentro do órgão, sem alterar a legislação vigente, portarias, medidas que permitam a manutenção igual o TAUS, ter mecanismos lá dentro, instrumentos lá dentro que permitam. Eu acho que no momento não dá para ser muito legal, gente. Olha, a Juliana,